Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Uma igreja madura para um novo tempo. 2 Pedro 3, versos 14 a 18. Queridos, o apóstolo Pedro escreve aos cristãos de seu tempo lembrando-lhes que a volta de Cristo é certa e que, por isso, a igreja não pode viver de qualquer maneira. Enquanto alguns zombavam da fé e outros distorciam a verdade, Pedro chama o povo de Deus a viver com seriedade, santidade e discernimento. Ele aponta para um tipo de igreja que não apenas aguarda o retorno do Senhor, mas se prepara para ele. Diante disso, precisamos perguntar: que igreja estamos nos tornando? E mais, que igreja Deus deseja que sejamos? Pedro nos aponta o caminho e uma igreja madura, crescida e capaz. Uma igreja madura enfrenta o passado com sabedoria. O primeiro sinal de maturidade espiritual é a capacidade de lidar com o passado. Pedro nos exorta a sermos achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isso inclui esquecer e renunciar às mazelas do passado. Isso não é apagar a memória, mas deixar de viver aprisionado ao que já foi. Uma igreja madura não carrega velhas dores como malas pesadas em viagem. Ela aprende, trata, cura e segue em frente. Uma árvore que insiste em guardar galhos secos não cresce. Quando o jardineiro os poda, ela floresce novamente. Assim é a igreja, só cresce quando deixa para trás o que já não produz vida. Virar as páginas das picuinhas e questiúnculas. Pedro alerta que alguns torcem as escrituras, gerando confusões. Picuinhas são pequenas tensões que tomam grandes proporções quando a maturidade falta. Uma igreja crescida não alimenta ressentimentos, não revive discussões antigas, não guarda feridas escondidas. Ela entende que relacionamentos são mais importantes do que disputas. Uma igreja madura é capaz, e livre de falsas alianças. Ela abandona pactos com instituições e falsos deuses. Pedro chama a igreja a crescer no conhecimento de Cristo, pois só Ele é Senhor. Uma igreja madura não se curva a ídolos modernos como poder, prestígio, tradição vazia, influência política ou dependência institucional. Ela entrega sua vontade exclusivamente ao Senhor Jesus. É como alguém que tenta caminhar carregando dois pesos, um presente e outro passado. Só avança quando solta o que não pertence a Cristo. Uma igreja madura confessa e avança. Confessar erros e insubmissões. Confissão não é humilhação, é libertação. Quando Pedro diz crescei na graça, nos lembra de que só cresce quem está disposto a reconhecer seu próprio pecado. Uma igreja madura confessa para curar, não para se condenar. Pedro nos chama a um exercício espiritual transformador. Lembrar para confessar. Confessar para não lembrar nunca mais. Lembrar, para expor à luz. Confessar, para ser purificado. Não lembrar novamente, porque Deus já perdoou. Queridos, a igreja madura é a que Cristo busca ao retornar. Pedro encerra dizendo: a Ele seja a glória, agora e no dia eterno. A igreja madura é aquela que vive para a glória de Cristo. Ela não é perfeita, mas está em constante transformação. Não é estática, mas viva. Não é presa ao passado, mas movida pela esperança. Que nos tornemos essa igreja, madura o suficiente para perdoar, crescida o suficiente para abandonar pesos, capaz o suficiente para viver entregue totalmente ao Senhor. Porque uma igreja assim não apenas espera a volta de Cristo, mas se prepara para o encontrá-lo. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Não esqueça de se inscrever no canal Pinho Borges no YouTube, e acompanhe diariamente as inspiradoras reflexões do Reverendo Pinho Borges. Você ouviu Instantes com Deus.